Juliano, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Agora, vamos entender um pouco isso. Existe uma parte da população que estudou a vida inteira, e eu digo até a faculdade, sem o uso de celular, né? Isso não faz muito tempo. Com certeza. E agora toda criança tem um celular, tem criança cedinho que já tem celular e tablet para criança, né, pequena, né, com conteúdos exclusivos, ou seja, a tela. Parece que a criança já nasce com uma tela na frente dela. Em que um celular interfere na saúde da criança? O que uma tela interfere na saúde da criança de forma geral? De forma geral, sem tratar de escolas inicialmente. Por enquanto, sem falar de escola. O celular impacta na formação neurológica da criança, né? Então, desde a primeira infância, quanto mais cedo, mais impacto, obviamente. Mas desde 2019 já existem estudos bem consolidados, científicos, feitos com exames de imagem. Não são exames de observação ou de entrevista ou em grupos focais apenas. Que comprova que, a partir de 30 minutos diário de tela, e aí é importante destacar o uso contínuo dessa tela, não é um dia que vai fazer uma diferença, obviamente, mas 30 minutos diários de tela já impacta na formação do córtex pré-frontal, que é onde está a nossa razão, a nossa inteligência. E esse efeito tem consequências em definitivo, né? Porque existem momentos de plasticidade cerebral para o desenvolvimento dessa razão, dessa inteligência da criança. E reduz tanto a dimensão, o tamanho, o volume, né, quanto a densidade, ou seja, ele tem menos conexões. Ou seja, a gente meio que volta para era Neandertal. Sim, na verdade, existem muitas publicações na internet. Grossamente falando, é claro. Bem grossamente falando. Mas existem várias publicações dizendo que essa é a primeira geração da história da humanidade que tem o seu QI médio abaixo da geração anterior. Olha isso. Né? Não estou aqui afirmando com certeza que é só o celular o culpado disso, mas ele tem uma participação muito grande. É importante dizer que não é só o celular, como você destacou quando falou da lei, né? Todas as telas ativas que geram luz, incidência, né, de iluminação, por questão física da iluminação, já vai gerar o problema neurológico do desenvolvimento da criança. E aquela questão que as pessoas falam que as telas, de uma forma geral, e a gente fala da televisão, quanto do celular, do tablet, enfim, tem respostas rápidas. Então, não desenvolve a interpretação e a capacidade de raciocínio daquele ser humano. Isso é válido de alguma forma? Exatamente. Se a gente for entender a etimologia da palavra imaginação, imaginar é justamente criar imagens. Quando você consegue receber uma informação a partir de uma leitura ou escutando alguém falando alguma coisa, você recebe aquela informação e você cria imagens, você imagina. A partir do momento que você treina incessantemente, por horas e horas, consumir imagens, você perde a sua capacidade de criar imagens. Você perde a sua capacidade de imaginar uma alternativa para aquele problema, uma outra opinião sobre um assunto. E tudo que chega até você passa a ser indiscutível, né, e verdade. Então, o processo educativo é o processo onde você tem que, eu falo educativo não escolar, falo em relação aos pais e filhos. Criar oportunidades para que a criança crie o senso crítico, que ela consiga imaginar alternativas para tudo na vida dela. Então, se eu não coloco situações onde ela tem que exercitar essa capacidade de imaginação, porque isso é uma habilidade, habilidade, ela tem que ser desenvolvida por meio da prática. Então, se eu não pratico, eu não desenvolvo. E aí cai também, gente, e tudo que você tudo que você verá um dia dentro de um colégio, parte do princípio de que você já viu isso dentro de casa de alguma forma. Então, eu volto lá para a infância, em que muitos pais ainda pegam aqueles livrinhos de história que começam com muitas imagens e leem para as crianças mostrando as imagens. À medida que ela vai crescendo, o número de figurinhas nesses livros vai diminuindo e vai aumentando a quantidade de textos. E o pai faz as vozezinhas, a mãe faz as vozezinhas, até que chega um ponto de que ela já começa a ler um livro sem imagem. Isso já é o início da formação das imagens pela cabeça da criança, para quando ela pegar um livro sem figura, ela já criar as imagens dela, é isso? No processo de alfabetização, onde impacta diretamente o que você citou, existe um processo inicial chamado criação de consciência fonológica. A consciência fonológica, a criança não tem ainda a capacidade de fazer a leitura, interpretar com entonação, com pontuação, né?
Então, você precisa de um leitor. Esse leitor vai ensinar tudo isso a partir da vivência, a partir da prática, né? Então, ele passa a ser alguém que serve como referência para essa criança de todas essas habilidades. Então, nesse primeiro momento, as imagens estáticas, sem emissão de luz, apenas como referência, ela serve. Por quê? Porque elas também vão estimular a criatividade. Porque uma foto num livro não é toda a cena acontecendo. Ela é uma referência de contexto para quem dá informação conseguir, a partir de um ponto de partida, criar um outro contexto em sua imaginação. Entendo. Porque é estático, é uma imagem, não é um vídeo, não tem sons, né? Então, isso acaba fazendo com que a criança, num primeiro estágio, entenda o processo de consciência fonológica, que é entender, bem grosseiramente falando, os sons adequados de cada letra, para depois entender um processo de alfabetização concreto. E aí, quando você chega na infância hoje, em que os pais, de repente, às vezes trocam essa leitura por entregar uma tela para a criança ver. E na escola, com a criança levando essa tela para lá, você está comprometendo enquanto esse processo, todo ele, 80%, 50%, 100%? Você está comprometendo todo ele. Todo ele. Todo ele, porque você tira a capacidade da criança em participar de um processo educativo. Um processo de ensino-aprendizagem. Isso impacta diretamente na motivação, porque qualquer processo educativo requer esforço. E à medida que você gera um vício em prazeres, porque é isso que a tela faz, ela produz a dopamina, que é um hormônio extremamente, em resposta, né, o cérebro produz, ele é um hormônio, um dos, né, de prazer, que proporciona um prazer. Isso beira o vício. Isso é um vício. Né? Isso literalmente funciona a mesma dinâmica de um vício. E como qualquer vício, o vício é o prazer que a cada dose você precisa aumentar e em sequência, né, em consequência, o efeito vai reduzindo até o momento que não tem mais. E a pessoa fica prisioneira daquilo, ela não tem capacidade de sair daquilo. Ela não consegue fazer nada que ofereça, né, esforço. É por isso que às vezes quando as crianças menores choram, elas, porque o pai tirou, porque a mãe tirou a tela da mão delas, é uma reação, é como se fosse uma crise de abstinência. Sim, desliga a fonte do prazer. E aí você tem o quê? Como reação imediata, irritabilidade. A criança afetiva não é racional ainda. Razão só a partir dos 7 anos completos. Então essa criança vai ter uma reação de instinto de sobrevivência, instintiva. E como é que vai ser agora, tirando o celular das crianças na escola? Vai ter um período de desintoxicação. Essa decisão, ela é da família, na verdade, porque a notícia saiu agora. Então a família pode ter 2 semanas já de desintoxicação de tela. Que as aulas ainda vão começar. Ainda vão começar em fevereiro, né, a maioria dos casos, no dia 3 de fevereiro. E chegar já num ambiente sem telas, já de certa forma adaptado. Ninguém precisa fazer uma retirada brusca, pode ir reduzindo até só fazer a retirada. Algumas famílias, infelizmente, vão deixar para que a escola faça isso. Agora, eu estou pensando nos professores, eles vão enfrentar uma barra violenta com essas, digamos, crises de abstinência das crianças, porque alguma vai querer levar o celular escondido, não vai poder usar o celular em hora nenhuma. Em hora nenhuma. E não só o celular, né? Smartwatch, tablets, na verdade, tem isso. minigames, nenhum tipo de dispositivo eletrônico móvel. A criança pode levar escondido na mochila. Pode. Aí, obviamente, cada instituição vai definir quais são as regras, que cada escola tem o seu regimento, aprovado pela Secretaria de Educação. Obviamente, esses regimentos, em alguns casos, vão precisar passar por atualização. Né? Algumas escolas já proibiam, outras não. E aí, esse regimento alterado, isso rege as normas de funcionamento de convivência na escola. E aí vão ter também, né, as consequências disciplinares nos casos que for necessário. Agora, vamos lá. Temos toda uma geração que está entrando na escola agora, mas outras que estão só continuando os estudos, né? Sim. Esses vão sentir mais do que os menorzinhos que estão entrando na escola agora? Dependendo de como a família tratar isso em casa, a transição ela vai ser rápida. Porque não adianta eu tirar de um ambiente e reforçar no outro. Eu ia te perguntar isso também. Você não tem na escola, mas chega em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar o celular. Exatamente. Aí a escola se transforma num espaço onde é ruim e a casa um espaço onde é prazeroso.
Mas também, não estou defendendo aqui um ou outro, não. Dentro da Claro. escola, eu confesso para vocês que eu também acho que não é necessário, tá? Sim. Mas em casa, às vezes é difícil você evitar, porque hoje tudo basicamente é celular. Né? As pessoas nem usam mais o celular, às vezes, para ligar. Telefone fixo quase ninguém tem. Então, vai ser um mal necessário em casa. Isso é discutível. Né? Não é necessário celular em casa. Do mesmo jeito que se tirou na escola, se amanhã saísse uma lei proibindo o celular para crianças em casa, as crianças não sobreviveriam, as famílias não funcionariam. Ou seja, isso é possível funcionar porque sempre funcionou. E como é que seria essa comunicação entre pais e filhos, eles trabalhando, eles em casa? Como acontecia na minha época, tem telefone. Telefone, celular, pode funcionar falando. O problema não é a comunicação, o problema é a tela. Telefone fixo existe. É a tela. A tela faz mal para a criança. Comunicação não faz mal para a criança. Pelo contrário, a tela retira a oportunidade de comunicação. Entendi. E hoje, cada vez mais, os pais não se comunicam com os filhos. Isso é verdade. Às vezes eles entregam até uma tela para a criança ficar um pouco mais sossegadinha, para ele poder ter uma conversa ou uma reunião em casa. Como toda droga, qualquer droga, você desliga os sentidos. Assim é com álcool, assim é com qualquer outra droga. Né? Quando você bebe demais, você não enxerga direito, você não tem a visão plena, você não escuta direito, você não tem o tato e a gustação funcionando plenamente. E é justamente o que faz a tela. Ela dopa a criança. Processo de dopamina. E desliga os sentidos. Ou seja, a tela hoje é um recurso da família, não da criança. Recurso do pai e da mãe e não da criança. A criança não precisa da tela, o pai e a mãe precisam da tela. Tá. Desenho animado na televisão, filmezinho de comédia, essas coisas são épocas, para a gente não radicalizar também, né, gente? Mas são momentos em que a família pode se reunir e assistir junto. Sim. A criança pode se divertir um pouquinho assistindo lá. Com certeza. Né, um pouquinho de desenho, mas tem que ser limitado por tempo. Tem que ser limitado, não pode ultrapassar 2 horas no dia. Não é para não ter, é para regrar. Exatamente. Como sempre foi no passado. As pessoas não ficavam na televisão o tempo todo. Obviamente que a televisão, ela tem menos incidência dessa luz no olho porque tem mais distância. A gente sempre o escutava enquanto criança, não fica perto da TV. É televisão, verdade. Que faz mal para suas vistas, assim falavam na época. Né? Faz mal mesmo ficar muito próximo, porque ela é a incidência da luz, pela hiperestimulação. Né? Então a gente precisa, sim, reduzir a quantidade. Não é proibido assistir televisão um dia inteiro, num dia, no final de semana. Isso não vai fazer mal. A questão é a frequência, é a constância. Entendo. Temos participação dos nossos ouvintes aqui. Emília, olha, eu sou a favor da decisão da não utilização do celular em sala de aula. Como professora do ensino médio e superior que fui, sei o quanto incomoda o uso do dispositivo durante as aulas. O César Fortunato, bom dia CBN, de Governador Valadares, nosso ouvinte de Minas, acompanhando a gente, ouvindo a CBN Vitória. Ele diz que e a família também radicalmente contra celular nas escolas. Eu tenho um sobrinho de 6 anos que está sendo criado à moda antiga, sem celular e proibido de pegar no celular dos pais. Tá certo? Tá perfeito. A Ju conosco, falando, mas isso é retrógrado. A criança deveria aprender a levar e não usar. O psicológico aprende a não burlar o fato de levar escondido. A ideia é disciplina, de levar e aprender a não usar por disciplina. Assim, em casa, vai aprender a usar quando os pais também falarem que pode usar. É um bom ponto de vista, não? É um ponto de vista. Só que quem está no processo educativo, espaço escolar, né, nesse processo educativo, ele não é um espaço aleatório de convivência do lar, onde você tem todos os recursos disponíveis. É um espaço destinado ao estudo, destinado à convivência, destinado ao desenvolvimento de algumas habilidades. Não é o celular que eu não posso levar à escola. Eu não posso levar um brinquedo, eu não posso levar uma bola. Não é o único objeto que você não pode levar. Exatamente. Né? Então, pelo celular ser tão forte, né, o efeito sobre a criança, isso virou uma polêmica, porque atrapalha muito. Mas atrapalharia também se todos os alunos numa sala de aula levassem cada uma bola de futebol e fossem chutar. Ou se levassem um carrinho para brincar. Qualquer distração atrapalha o processo de ensino-aprendizagem e limita a interação social. Você sabe o que eu lembrei agora? Você falou de objetos e brinquedos. Eu lembrei muito da época do Walkman.
Sim, gente, não conta pra ninguém, eu sou da época do Walkman. Que virou uma febre, era década de 80 isso, todo mundo queria um Walkman, quem tinha levava pro colégio. E vira e mexe tinha a coordenadora pegando o Walkman e levando, vai pegar só no final do horário, até eles pararem de levar, porque quando eles levaram era tirado pela coordenadora da escola. Exatamente. Então, qualquer distração, qualquer coisa que hiperestimule o sentido, no caso do Discman, era a audição. Você hiperestimula a audição, como é que você volta e participa plenamente de uma aula depois? E como é que você ouve a aula ouvindo? Na aula você não vai ouvir. Mesmo, né? Exatamente. Então, assim, qualquer distrator, qualquer elemento de distração é nocivo para o ambiente escolar. Ponto. A tela traz outras consequências neurológicas, que isso extrapola o ambiente escolar, como a gente já falou. E isso é uma discussão que as famílias têm que fazer em casa. Né? Porque desligar os sentidos do meu filho para eu ter um pouquinho de paz vai levar uma consequência para a criança, não para os pais. Porque isso vai alterar a sua formação neurológica. O Renan está perguntando, é o emburrecimento da próxima geração? Com certeza. Reduzir o córtex pré-frontal é uma involução natural. Você reduz a área do cérebro que trabalha, né, que é onde está a inteligência. O Marco Antônio está aqui, olha, sou muito a favor da proibição dos celulares na escola. Na dos meus filhos já é proibido há muito tempo. Acho até que não era nem para ser discutido isso, gente. Quantas vezes eu já flagrei eles pesquisando no Google os deveres de casa, sem estudar e nem entender o que estavam fazendo. Então, a escola ela tem alguns objetivos, e esse é um ponto muito importante. Quando você pensa um recurso, e o celular é um recurso, é para chegar em algum lugar, para alcançar algum objetivo. Quais são os objetivos da escola? É desenvolver algumas habilidades da criança, é ensinar as habilidades. Porque se o objetivo da escola fosse só entregar as informações, bastava entregar um celular na mão dele e deixar ele em casa, que tem todas as informações disponíveis. Então eu preciso desenvolver habilidades e competências. É isso que se trabalha num currículo escolar. E habilidades, elas precisam ter, né, desafios, né, esforço para encontrar alternativas e suplantar esse desafio desenvolvendo essas habilidades. Por exemplo, curiosamente, eu fui jogador de basquete. Tem altura para isso. Tem altura para isso. Então, eu arremessava de longe, de 3 pontos. Uau! Né? Eu posso te explicar como é arremessa de 3 pontos. Né? Coloco o pé assim, abraço assim, posição da bola é esse. Tem técnica. Exatamente. Te apresento toda a técnica. Você vai acertar? Não. Não, você precisa praticar. Né? Então, quando eu tiro a possibilidade de prática, eu não desenvolvo essas habilidades, que são leitura e interpretação, raciocínio lógico e matemático, interação social, trabalho em equipe, porque eu começo a ser um indivíduo individualizado. Eu não interajo socialmente mais. Não tenho essa competência. E aí é um grande desafio hoje, porque existem, obviamente, escolas, por exemplo, que são bilíngues, Sim. trilíngues, e aí vai embora, né? Não adianta essa criança falar 1 ou 2 ou 3 línguas estrangeiras e não conseguir ir na padaria e pedir o pão em nenhuma. Porque ele não tem competência social para chegar em frente a um estranho e solicitar o que ele quer. E isso acontece muito na adolescência hoje em dia. Eles são simplesmente frágeis emocionalmente ao ponto de não conseguir ter uma interação social básica normal. Eu já ouvi falar também, algumas pessoas falarem que o celular, as telas de uma forma geral, estimulam a curiosidade da criança. Concorda ou não? Na verdade, a curiosidade ela não é desenvolvida pela tela. Ela é satisfeita pela tela. E o problema é que ela é satisfeita muito rapidamente. As respostas vêm imediatamente. Hoje, a inteligência artificial, você pode perguntar qualquer coisa. O problema é que você não tem condição de avaliar o que você recebe dela. Se é verdade, se é mentira. Se está correto, se está errado, porque ela não é precisa o tempo todo. Se está raso, se está profundo. Exatamente. Se você não consegue opinar, tudo que vem a você é verdade. E aí você vira o quê? Uma massa de manobra. Aqui, ó, o ouvinte que pediu para não ser identificado. O problema em casa é que até mesmo nós pais ficamos imersos nos celulares. Tem algum tempo tentado dar um corte no uso do meu celular familiar, mas é difícil dar esse pontapé, começar a se livrar do aparelho, do celular, é aquilo que você falou da questão do costume do vício, né, digamos assim. O celular também oferece o vício para a gente. Não traz as mesmas consequências neurológicas, porque o córtex pré-frontal é desenvolvido até os 25 anos. Até pergunta de um outro ouvinte aqui também, o que o uso do celular faz na cabeça dos pais? Pode alterar o cérebro de um adulto? Juntando aí as duas. Não vai, porque já tem a formação, né, um cérebro maduro já. Né? Mas o vício vai acontecer.
E o vício traz as mesmas consequências do vício. A dopamina continua existindo e a falta e a retirada dela também tem as consequências da abstinência. No entanto, se os pais não, com consciência disso, e aí os pais têm plena razão, com consciência que isso oferece um impacto desse tamanho na vida dos filhos, eles precisam tomar uma decisão. Se é essa conta que eles querem oferecer aos filhos. Por quê? Porque o filho, ele depende da presença do pai e do domínio do pai sobre as situações de vida para aprender como viver. Uhum. Se o pai não consegue dominar o uso da tecnologia, ele vai imitar o pai. E vai trazer, em consequência, um mau hábito, incorporar isso à sua personalidade. Hoje, a última pesquisa feita sobre uso, isso é assustador, porque eu falo não de crianças, mas eu falo de toda a população. O Brasil é o segundo país do mundo em tempo de uso de tela. Olha. O primeiro é a África do Sul. Nossa. No Brasil são 56% do tempo acordado. Ou seja, mais da metade do tempo que você está acordado hoje, você está na frente da tela. Não é no bolso, em cima da mesa, não. É olhando para a tela. Você vai dormir com a tela. É. Você pega no sono porque o corpo cansa e você acaba dormindo, mas não porque o sono vem de forma natural, é Sim, isso? Exatamente. As crianças no Brasil têm uso superior a isso. Olha só. Em algumas regiões metropolitanas chega a 11 horas e meia por dia. Meu Deus. Então, metade do dia. Então, por quê? Se extinguiu o ambiente físico, real, da realidade, de interação social, e se ofereceu uma alternativa que é o ambiente digital, virtual. E lá está toda a vida dessa criança. Posso ir lá na frente? Por favor. Como é que adulto vai ser essa criança viciada em tela? Ele vai ser um bom chefe? Ele vai ser um bom líder? Ele vai ser eternamente um executor de ordens? Quem vai ser essa criança? É difícil dar uma sentença cravada, tão firme assim, né? Mas o mais provável é que ele tenha dificuldades afetivas, de autodomínio emocional. Que ele tenha dificuldade de relacionamento. Né? Você já deve observar nas convivências diárias, né? Todos nós aqui do estúdio, os ouvintes, que tem os adolescentes hoje que chegam nos eventos sociais e se isolam nos cantos, na sua tela, eles não interagem mais. Então essa pessoa é uma pessoa frágil emocionalmente. Ela tem uma formação limitada, mesmo que ela tenha conhecimento, mesmo que ela tenha esse potencial do conhecimento, ele não consegue colocar isso em prática. Se ele não coloca em prática, ele não tem potência de vida. Então ele tem potencial, mas ele é impotente. Ele é uma Ferrari com rodinha de bicicleta, ou sem roda. Né? Então ele não consegue acelerar, frear, ele não consegue ir rápido nem nada, porque ele vai tombar na primeira curva. É isso aí. A Alessandra também, que é ótima. Olha, minha bebê é tela 0. Ela está com desenvolvimento excelente, fala super apurada, repertório musical vasto, conta, já sabe letras. A restrição de telas nas escolas me deixou bem mais tranquila. Ela tem 1 ano e 10 meses. Quanto mais cedo, mais importante é isso. Né? Nos primeiros anos de vida, o impacto é infinitamente superior. Lógico, né? Até as próprias plataformas de redes sociais, elas têm nos seus parâmetros legais da assinatura, na criação da conta, a maioria delas a partir de 13 anos de idade. Tudo que se autoriza a criança a usar o WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo é o pai quebrando a regra para que o filho faça uma coisa inadequada. Isso é muito grave. Por quê? Por que eles têm isso lá? Porque se eles forem acionados, eles vão perder. Porque isso gera vício, isso gera problema neurológico. Porque aqueles hiperestímulos de arrastar para cima o tempo todo, você vai repetindo doses de dopamina. Né? Então o que a gente precisa de fato é entender que se existe um mercado mundial de bilhões de pessoas e essas empresas deixam de fora, é porque eles têm certeza plena, com comprovação científica, que aquilo dá problema. Zagoto, tinha uma pergunta para fazer também, Zagoto? Liana, o que a gente faz com aquela criança que passar a rejeitar mais ir para a escola porque não vai ter o telefone, assim? Sem celular eu não vou. Mas é ela quem decide? Ela não decide comer direito, ela não decide tomar vacina, ela não decide tomar banho, ou decide não tomar banho, não tomar vacina, não comer direito, e é ela que decide? Porque esse não é o papel do pai e da mãe, né? Acatar as decisões do filho. Porque se ele tem consciência, cabe a ele educar o filho, indicando quais são os hábitos que ele deve incorporar à personalidade. Agora, se os pais não cumprirem o papel, sim, as crianças vão decidir. Ele pode, de repente, não ir mais para a escola.
Seria um absurdo. Seria. Baseado na sua resposta, você acha que nessas últimas gerações ou nessa última geração, os papéis estão invertidos? Os pais estão fazendo o que os filhos querem e não o contrário? Eu não diria invertidos os papéis, mas está invertida a hierarquia da casa. Não é a criança que decide que a família não vai ao shopping, por exemplo. Ou não vai à praça, porque ela quer usar uma tela, então meu filho decidiu. Porque quando eu faço isso... Fica comigo, Juliano. Ele já vai explicar isso. Vamos só para o Repórter CBN e a gente já volta para continuar essa conversa deliciosa. Muito bem, estamos de volta falando sobre educação, o uso do celular na escola, que agora está proibido, né? O presidente Lula sancionou, sem vetos, o projeto de lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas públicas. A gente está conversando com o Juliano Campana, que é educador. Ele ajudando a gente a entender um pouco melhor essa visão, né, que precisa ter a respeito das crianças tão cedo, usando celulares, usando telas. O problema não é só o celular, né, é a tela como um todo, é a tela do tablet, da televisão, do celular, e levar isso para a escola, né? Então, ele já citou vários fatores, desde os orgânicos, né, dos biológicos, até a questão educacional mesmo, de desenvolvimento cerebral. E a gente foi para o Repórter CBN falando sobre o que a criança, a pergunta até do Zagoto, né, a respeito de criança que não quer ir para a escola mais porque não pode mais levar o celular. E aí ele questiona, e a criança tem que querer? A criança tem que obedecer. E a gente falava sobre essa questão da inversão de pais, né, e filhos. Eu perguntei, você acha que essa geração que a gente tem hoje, os valores se inverteram, né? Os pais fazem a vontade dos filhos e não o contrário? Eu acho que existe hoje e a gente não vai discutir tudo isso hoje, infelizmente, né? Mas os pais, muitos deles, não entenderam qual é o seu papel, né, no processo educativo. Muitos veem o seu filho como uma fonte de satisfação, como se fosse uma fonte de autorrealização dele. Então, é um processo educativo autorreferente. Então, se o filho olhar para você e falar que não te ama mais, né, o pai entra em desespero, a mãe entra em desespero. Na verdade, eu não preciso que o meu filho me ame, eu preciso que ele faça o que ele precisa. O que ele precisa para ser bem educado. Ele não tem racionalidade para entender nem essa relação e verbalizar isso com certeza. Então, eu sou o adulto da relação, ou seja, eu sou o racional da relação. E eu preciso definir as coisas que ele realmente precisa. Como a gente falou da vacina, né? Você não vai esperar uma criança de 5 anos entender que ela tem que tomar uma agulhada no braço, né? E aí pedir a vacina. E você mesmo assim faz. E mesmo assim seu filho olha para você com um olhar de decepção, de reprovação. Você me fez sofrer. Como você teve coragem de fazer isso comigo? Essa frase sempre se repete, né? E você fala o que na resposta? É para o seu bem. Né? Então, se eu quero o bem dele, eu tenho que fazer o que ele precisa, não o que ele deseja. Porque desejo e necessidade são coisas não necessariamente né, coincidentes, muitas vezes divergentes. E aquela história do pai e da mãe, né? Pais, de uma forma geral, que querem ser amigos dos filhos. Pai pode ser amigo, mas tem que saber também que ele é pai. Então, ele até pode ser amigo, a hierarquia, mas ele tem que ser pai. Em primeira instância, no primeiro nível de relacionamento, ele é pai e mãe. Esse é o título dele, ele não é amigo, ele é pai ou mãe. Então, ele tem que exercer a função de pai e mãe. Se também construir uma amizade nesse processo, com a maturidade essa criança entender as suas decisões e te admirar por isso, porque foi sábio e tomou as decisões adequadas, vai ser construída uma relação de amizade. Mas no primeiro momento, a questão da amizade não é o principal papel, e nem sequer o papel do pai e da mãe. Esse é o papel de educador. Então, o pai tem que entender que telas na escola não é legal e eles têm que partir do princípio de que não vai poder levar para o colégio, tem que ter pulso forte, segurar a onda e falar, você tem que ir. Sim. Você não vai entender agora, mas você vai entender depois. A gente ouve muito isso. Né? Quando você for Exatamente. adulto, você vai entender o que eu estou falando. Mais do que isso, né? Ele precisa aproveitar esse movimento e esticar esse efeito para casa. É uma ajuda inesperada, exógena, fora do ambiente familiar, e que com todo esse movimento, obviamente as escolas não vão fazer um movimento brusco, né? Sem uma orientação, sem uma campanha de engajamento dos alunos no processo. Né? Isso é muito importante, não precisa ser uma coisa feita abruptamente. Mas esse efeito dessa consciência
inicial da escola pode ser aproveitada para casa. Uhum. Né? E é muito comum ter dúvidas nesse processo. Uma mãe uma vez me perguntou, né, numa conversa, se o filho dela não se tornaria um analfabeto digital, por exemplo, né? Essa é uma preocupação de alguns educadores, inclusive, né? E aí eu fiz uma resposta um pouco curiosa para ela, né? Eu perguntei se ela dirigia, se ela tinha habilitação nacional. Eu falei, tenho habilitação. Você tirou com quantos anos sua habilitação? Com 18. Né? Se você começar a usar a tela mais para frente, você também vai dominar. Você não precisa dirigir com 5 anos de idade em diante para dirigir aos 18. A tela você vai ter conhecimento dela, a tecnologia, o mundo digital, na hora que ela for útil, porque é uma ferramenta, ela não é um propósito. Uma prova disso são os idosos hoje, que mexem super bem com tecnologia, com telefone. Às vezes sabem até mais do que o próprio jovem. Tem muito idoso que tem isso. Mas ainda tem educadores que insistem com os pais dizendo que a criança precisa ter tecnologia desde 5, 6, 7, 8 anos de idade. Senão eles serão analfabetos digitais. Isso não tem a menor coerência. Uma coisa é você botar seu filho para aprender robótica ou programação, né? Que isso aí... A tecnologia é o meio, ele está aprendendo ali outras competências e habilidades. Resolução de problemas, né? Trabalho de projeto. Né? Exatamente. O objetivo não é a tecnologia nesse caso. O objetivo é desenvolver habilidades educacionais. A ferramenta é a tecnologia. Por isso que a lei permite ainda o uso pontual de algumas tecnologias. Olha só que interessante, né? Para a gente, infelizmente, caminhando para o fim. Porque, nossa, tem participação aqui, gente, para a gente ficar até amanhã conversando. Mas o Juliano volta em outra ocasião para a gente falar um pouco mais sobre isso. Mas só para a gente encerrar, isso que você falou, a Elielza está aqui. Eu vi uma família uma vez levar os filhos para a praia. E os pais deram o celular para as crianças pararem de pedir para ir para a água e se acalmar. E elas não sabiam brincar na areia, aquela coisa de construir castelinho e tal, e queriam ir para a água e os pais não queriam levar, entregaram o celular. Desligaram os filhos, desligaram os sentidos, desligaram os desejos, desligaram a necessidade de estar na praia. E a criatividade da criança, Sim. né? Imagina. Fazer castelinho, piscininha, conhecer as conchas, é isso aí. Ver as ondas. Vamos lá, o Alan está dizendo aqui, olha, um grande salve à rádio, que é... a informação sem tela. Exatamente. As rádios, é isso aí. Obrigada, viu? Olha, tá chovendo participação aqui, Juliano. Vamos ter que marcar outro dia para a gente voltar e falar sobre isso. Sem problema. Eu queria te agradecer e muito a conversa e agradecer também a todos os ouvintes, pais ou não, que participaram, que interagiram conosco aqui nessa conversa tão agradável e tão explicativa, né? Eu acho que vale a gente pensar com um pouco mais de carinho, principalmente os pais que gostam, né, de dar uma telinha. Tem, gente, tem. Tem aquele pai que tira, mas tem aquele pai que estimula. Pai que eu digo, pai, mãe, pais responsáveis por crianças, né? Para eles pensarem um pouco melhor no que estão fazendo, não? Com certeza, né? O uso vai acontecer. O excesso não pode acontecer. Perfeito. Juliano, obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite, estou à disposição.